Boa tarde, pessoal! Hoje nós daremos início à nossa aula para entender melhor sobre o ecossistema. Mas no ecossistema, de onde vêm os alimentos? Esse é o nosso tema de hoje, né? Então, o alimento pode ser produzido por si ou os seres vivos se alimentam de outros seres vivos. Dependendo de como eles obtêm esses alimentos, eles são classificados em produtores, consumidores ou decompositores. Bem aqui ao lado, eu coloquei para vocês identificarem uma cadeia alimentar. Professora, eu já ouvi falar em cadeia alimentar. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais, tá? Mas aí, esses alimentos, eles são vindos provenientes de onde? Provenientes ou de um produtor ou de um consumidor primário ou secundário. Mas o que são os produtores? Como o próprio nome já diz, são aqueles que produzem o seu próprio alimento. São seres que realizam a fotossíntese. É um processo, o que é a fotossíntese? É um processo em que se utiliza a água, o gás carbônico, a energia luminosa do sol e produz substâncias que servirão de seu alimento. Nossa, professora, e tem esse tipo de ser vivo? Sim, esses seres vivos são chamados de produtores. Aqui na Terra nós temos as plantas, na água nós temos os fitoplânctons, nós temos as algas fotossintetizantes. Então são chamados de seres produtores, são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Bem aqui do lado eu trouxe para vocês um esquema de fotossíntese, para vocês entenderem. A fotossíntese é um processo em que o ser vivo produz seu próprio alimento. Através de quê? Através do gás carbônico e da energia luminosa, que é o nosso sol. Então, uma planta para fazer fotossíntese, ela tem que ter o quê? O sol. Como ela tem que ter sol, ela vai transformar a luz solar e o gás carbônico que ela retira do ambiente e vai transformar em glicose, que é uma substância que nutre e faz com que o ser vivo cresça. Processo chamado fotossíntese, né? Através da energia luminosa. As plantas fazem fotossíntese. Professor, ainda tem que aprender a passar aqui os slides, porque ainda tem certa dificuldade, ó. Processo em que as plantas se nutrem a partir também da água, né, pessoal? Dos sais minerais que estão aonde? No substrato, no solo. A sensibilidade da mão é muito importante. E depois os produtores, eles produzem seu próprio alimento. Porém, existem outros seres que se alimentam desses produtores. Quando um ser vivo alimenta-se de outro ser vivo, não produz seu próprio alimento, é chamado de consumidor. São aqueles que se alimentam de outros organismos ou parte desses organismos, né? Então, a partir daí, a partir do primeiro consumidor, ele recebe nomes específicos. Consumidor primário é aquele que primeiro se alimenta do produtor. Consumidor secundário é aquele que se alimenta de um outro consumidor. E o consumidor secundário, terciário, é aquele que se alimenta de um secundário, de um primário que se alimentou de um produtor. Aqui eu coloquei para vocês o exemplo disso. Prestem atenção às setas. As setas estão indicando quem serve de alimento para quem.
A planta serve de alimento para o inseto serve de alimento para o sapo serve de alimento para a águia. Uma cadeia alimentar. Aqui tem a cadeia alimentar marítima, certo? Então, esses consumidores, eles são classificados em primário, secundário, terciário, quaternário e assim vai indo, de acordo com a sua localização na cadeia alimentar, certo? Então, são chamados de consumidores. Quando esses consumidores morrem, viram matéria orgânica, ou quando deixam resíduos daqueles seus alimentos, quem come, quem se alimenta, quem se nutre desses organismos? Então a gente chama de decompositores. A palavra decompor lembra números, que são decompostos, são separados, organizados. Então, a decomposição acontece através de organismos unicelulares, formados por uma única célula, lembra? Esses organismos unicelulares, que podem ser bactérias ou fungos, eles se alimentam dos restos mortos ou de resíduos deixados por esses seres vivos e fazem a decomposição da matéria viva, da matéria morta, para servir de adubo para a matéria viva. Então, quando já pensou, se não existissem decompositores, teria que haver o quê? Um acúmulo desses restos de objetos, de detritos, esses restos de alimentos e de nutrientes inorgânicos, né, no caso. Eles se transformam em nutrientes que nutrem o solo e vai servir de alimento para o próprio produtor. E assim, novamente, aconteceu o ciclo da cadeia alimentar. Né? Então, esses nutrientes que ficam no solo, dos alimentos decompostos pelos decompositores, eles vão nutrir o solo, que vão servir de adubo para os produtores. Daí, novamente, o consumidor alimenta-se do produtor, o consumidor secundário alimenta-se do consumidor primário, e assim vai acontecendo um ciclo, que a gente chama de cadeia alimentar. A gente chama de cadeia alimentar. Certo? As cadeias alimentares, né, dos seres vivos, acontece, às vezes existem várias cadeias alimentares dentro de um mesmo ecossistema, né? E elas interagem de diversas maneiras, né? Essas interações são chamadas de relações alimentares. Aquelas que envolvem o organismo se alimentando de outro. Essas relações alimentares entre os organismos, os ecossistemas, podem ser representadas, que a gente chama de cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar ela é formada por uma sequência de interações entre indivíduos e organismos que servem de um alimento ao outro. Então, toda vida, a base da cadeia alimentar é sempre um produtor. E as setas indicam de onde partem o alimento e para onde vai. Aqui no exemplo, ó, eu trouxe para vocês algumas cadeias alimentares. Observe que a seta indica quem serviu de alimento para quem. Viu? Aí é o exemplo de 3 cadeias alimentares. Um servindo de alimento ao outro. Por exemplo, na de baixo, o trigo serve de alimento para o rato serve de alimento para a cobra. Né? Agora preste atenção. De acordo com a posição na cadeia alimentar, né, os seres eles têm um certo nível trófico. Ou seja, é uma posição em que o indivíduo, o organismo, ocupa na cadeia alimentar. Então, o primeiro nível trófico, toda vida, é formada por um produtor. É o nível trófico 1, o primeiro nível trófico. A partir dos consumidores, a gente vai dizendo segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, quinto nível trófico,
vai depender do tamanho da cadeia alimentar. Lembrando que o produtor é o primeiro nível trófico. Aí eu vou consumidor primário, segundo nível trófico, consumidor terciário, terceiro nível trófico. E assim vamos seguindo sucessivamente. Viu? Então, quarto nível trófico, quinto nível trófico, ele é ocupado sempre pela posição em que o organismo ocupa na cadeia alimentar. Lembrando que começa sempre uma cadeia alimentar como base o produtor. Pode ser uma planta ou um organismo unicelulares ou uma alga. Vai depender de qual cadeia nós estamos nos referindo. Quando essas cadeias alimentares interagem entre si, se misturam, quando um animal não se alimenta só de um produtor ou só de um consumidor, quando elas se enrolam, se entrelaçam, a gente chama de teia alimentar. É o que a teia alimentar? É quando ocorrem várias cadeias misturadas, entrelaçadas entre si, né? Então, quando um indivíduo, por exemplo, ele pode ocupar diferentes níveis tróficos. Aqui nós temos, por exemplo, a planta serve de alimento para o rato, para o coelho e para a cabra. O coelho serve de alimento para quem? Para o chacal. Para quem mais? Para a raposa. Tá vendo? Aí eu vou. O rato serve de alimento para quem? Para a coruja ou para a cobra. No caso, aí a coruja está no topo da cadeia alimentar, nesse caso. Aí eu vou para cá, a cobra, que serve de alimento para o gavião, que está no nível trófico. Aí eu vou, o coelho, que serve de alimento para o chacal, que serve de alimento para o leão. Nossa, sim! Quando as cadeias alimentares entrelaçam entre si, a gente diz que acontece o quê? Teias alimentares. É quando um indivíduo, um organismo, não ocupa só um lugar na cadeia alimentar. Certo? Então, o leão aí está na base, no topo. Olha essa teia como é interessante. Observem que as plantas, as flores, as sementes, elas estão como produtores. Depois disso, aí vem, quem se alimenta dela? As tartarugas terrestres, lá em cima, a caititu, o coelho, o besouro, o gafanhoto. Opa! O gafanhoto serve de alimento para quem? Para o escorpião, para a andorinha, para o sapo, tá vendo? Quando o indivíduo ele ocupa vários locais dentro de uma cadeia, entrelaça uma cadeia com a outra, a gente diz que se trata de uma teia alimentar. É muito interessante as teias, porque entrelaçam entre si. Aqui eu botei para você e nós, para vocês questionar. Essa imagem é muito pesada para quem vai entender e quem vai estudá-la. E nós? Nós estamos aonde dentro de uma teia alimentar? Pense nisso. Nós, seres humanos, estamos destruindo muitos ecossistemas. Quantas teias alimentares, nossa arrogância pelo poder está destruindo a natureza. Fiquem com Deus, reflitam e até a próxima.